Vocês, já estou com saudade de vocês, né? A gente passa aí a semana toda sem se falar, mas é um prazer muito grande estar aqui me comunicando, né, de forma virtual com vocês toda semana. Vocês estarem aí, né, juntinho comigo, né? Enfim, mas me sinto muito privilegiada de dar aula para vocês. Gosto do que eu faço, amo ser professora, amo ser enfermeira, e ficar ali em contato com vocês no final de semana é muito bom, é muito prazeroso, é muito gratificante. Hoje temos mais uma aula maravilhosa, um assunto muito polêmico, né? Eu escolhi esse assunto assim a dedo, literalmente, porque é algo que nos preocupa muito, principalmente para quem trabalha aí com as questões de hospital, né, e tal, tudinho. E aí isso me deixa muito preocupada. É uma preocupação de todo mundo quem trabalha no hospital. Eu tenho certeza que depois dessas aulas nós vamos estar aí, né, recrutando esses alunos para começar 2023 fazendo o curso da faculdade de enfermagem na nossa faculdade Anhanguera, né, que é uma faculdade maravilhosa. E vou ficar muito feliz, né, em saber que alguns migraram, né, alguns falaram assim: ai, professora, gente, eu fico tão feliz quando vocês chegam comigo e falam assim: ai, professora, vou fazer faculdade de enfermagem. Ai, meu Deus do céu, chega a dar vontade de chorar. É uma alegria, é uma emoção muito grande. Eu fico muito feliz. Claro, né? Tem uns que falam assim: eu quero fazer biomedicina. Eu quero fazer farmácia, não sei o que, fisioterapia, nutrição. Né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas só o fato de vocês já estarem aqui no curso conosco, só o fato de vocês estarem, né, buscando algo de maior, de melhor, com qualidade para a vida de vocês, a gente já fica muito feliz, a gente já fica assim estonteante de felicidade, porque a gente vê que os jovens estão ficando, né, mais preocupados, estão pensando mais no futuro, estão mais preocupados, né, com tudo isso, e a gente fica assim, eu pelo menos eu fico radiante de felicidade, né, em ver a preocupação de vocês, em querer dar o melhor de vocês. Mas vamos lá para nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar, tcharam, infecção hospitalar. Professora, mas por que infecção hospitalar? A gente nem trabalha no hospital, né? Nananana. Mas vocês vão trabalhar. Porque todo aluno que se preza, né? Claro, os melhores vão escolher enfermagem para fazer, né? Óbvio. E aí, todo mundo que se forma na enfermagem, querendo ou não, às vezes não, geralmente o primeiro emprego é no hospital, né? Aí, querendo ou não, a gente acaba caindo nesse gargalo, né? Por mais que não, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu já falei de todas essas possibilidades para vocês. Vocês, quando começarem a fazer a faculdade de vocês, quem escolher enfermagem já vai saber todo o leque de opções que a gente possui dentro da enfermagem. As demais eu já não posso falar pelas demais, eu falo por mim, né? Eu defendo aquilo que eu
escolhi pra minha vida, né? Então, tudo bem. E aí, querendo ou não, a gente passa por esse ambiente, a gente precisa ter, né, nem que seja isso aqui, assim, de convivência, vivência dentro do hospital e tal. E aí, a infecção hospitalar é algo, assim, que nos preocupa muito dentro do hospital. Vocês sabem como é que é, né, pelo menos assim, a nível de, falando assim, a nível de paciente ainda, né, ainda, quando vocês estiverem aqui do outro lado, né, conosco, vocês vão ver que a situação, né, é bem mais complicada. E aí o que vocês conseguem ver aí como paciente dentro do hospital já não é, né, um cenário muito legal. E aí quando vocês passam pro lado de cá, conosco, aí vocês vão ver que a situação é um pouquinho mais complicada do que vocês imaginavam. E essa situação da infecção hospitalar é algo que deixa a gente muito preocupado. Pelas condições que os nossos hospitais, né, hoje vivem, não todos aqui em Manaus, aqui na nossa cidade, não todos, mas grande parte, infelizmente, né, precisa de grandes reparos, né? Enfim, muita coisa. E aí a gente vai adentrar hoje nesse assunto. É um assunto que também mexe e requer a gente falar um pouquinho de higiene, de limpeza. É claro, óbvio, vai puxar o assunto com toda certeza. Mas, né, estamos aí, tá bom? Vamos lá. Definição de uma infecção hospitalar. Tem muita gente que fala assim, eu dei entrada no hospital já de um jeito, saí de outro, entrei bonzinha, saí pior do que eu entrei e tal. Será que eu peguei uma infecção hospitalar? Aí a paciente sai do hospital e tudo que acontece depois disso, eu adoeci por causa do hospital, não sei o que, eu peguei tal coisa por causa do hospital, nananana. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre o hospital, ele carrega essa culpa aqui nas costinhas dele, tá? Nem sempre vai ser assim. O que a nossa definição de infecção hospitalar já coloquei logo assim de cara, que é pra gente já começar a falar sobre isso. A infecção hospitalar é aquela que não estava presente e nem em incubação no momento em que o paciente interna no hospital. Ou seja, o paciente entrou no hospital bem. Ele vai só fazer vamos lá, uma retirada de vesícula, né? Um procedimento simples, uma coisa mais básica, beleza. Ele entrou normal, sem apresentar nada, só no caso as dores, né? Óbvio. E aí, beleza. O paciente entrou no hospital dessa forma, normal, sentindo aquelas dorezinhas básicas, né? Por conta da pedra ali na vesícula e tal, tudinho, mas entrou bem. A gente vai verificar e anotar tudo que o paciente sente, tudo que o paciente está apresentando. Por isso que é importante, e a gente sempre fala, e vocês vão ouvir muito isso na faculdade, o povo da enfermagem escreve. Pensa num povo que escreve. Se você tem dificuldades, preguiça, você vai sofrer um pouquinho, mas depois você acaba se acostumando. Você se acostuma a tal ponto que depois você não entende mais a sua letra. É muito simples. É muito simples. Eu mesma sou vítima disso, né? Quando eu comecei a faculdade, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas veem eu escrevendo, ainda mais eu que sou canhota, né?
Aí vem eu escrevendo, tá, não sei o que, às vezes rápido, às vezes um monte de sigla, e nananana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, ai, nossa, tua letra é tão bonita. Eu digo, meu Deus, isso pra mim literalmente é um elogio. Porque hoje a minha letra não é mais bonita. Antes de eu entrar na faculdade, nossa, eu escrevia assim, me esparramava, né, ali no meu caderno, no meu fichário. E eu me debruçava, assim, eu escrevia e tal. Gente, era uma coisa maravilhosa. Era bom demais. Mas aí, depois que a gente entra pra faculdade, o negócio fica muito diferente. Totalmente diferente. E a gente... como é que eu posso dizer? A gente passa a diminuir tudo aquilo que a gente escreve. O você é só um VC. Alguns nomes dentro da enfermagem, alguns não, assim, vários nomes de doenças, né? Das patologias que a gente chama, né? A gente coloca... A gente vai por sigla. Eu jamais no prontuário médico vou colocar lá que o paciente tem diabetes mellitus 2. Não. Paciente DM2. Acabou. Paciente que sofre de hipertensão arterial, não sei o que, primária, secundária. Não. HAS, hipertensão arterial secundária. Acabou. Não tem essa não. Dentre milhões de outras siglas que a gente usa, a enfermagem é muito cheia de sigla, entendeu? Tem algumas siglas que ela tem, a gente pode ver assim, olha para a sigla e fala assim, meu Deus, e agora? Isso daqui significa isso ou significa isso? Porque a mesma sigla às vezes tem dois significados. Porém, entretanto, todavia, quando a gente vai analisar o contexto do prontuário do paciente, que a gente vai ler a história do paciente, aí a gente entende, tá, então não é isso aqui da parte neurológica, não. É um paciente da área gastro, então significa isso daqui, entendeu? A gente tem algumas siglas aí que dá pra ser confundida, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho e sempre no final dá tudo certo, graças a Deus. Mas se coloquem isso na cabeça de vocês, o povo da enfermagem escreve e escreve demais, principalmente no hospital. Principalmente no hospital, ainda mais locais nem tanto assim. Mas no hospital, o povo para escrever, e a gente precisa de algumas horas do nosso dia para a gente poder evoluir o prontuário de todos os pacientes. Onde a gente vai, a gente está sempre assinando alguma coisa e carimbando, é de olho na data, de olho na cor da caneta, é o tempo todo ali, ó, trabalhando muito, até na hora de assinar alguma coisa, algum pedido, qualquer coisa, entendeu? Então vamos lá. A primeira parte, né, da definição de infecção hospitalar, eu disse que é aquela que não estava presente nem na incubação no momento em que o paciente interna no hospital. Tá bom, paciente entrou bem. Vamos deixar, né, isso daí aqui no cantinho guardar. Vamos para a segunda definição. A infecção hospitalar adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a intervenção ou a procedimentos invasivos. Então, deixar aí, né, bem claro para vocês verem, né? Deixei até separado essas definições. E aí, depois que o paciente tá
ali internado no hospital e ele começa a manifestar certos sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas são característicos de uma infecção. Então a gente vai avaliar quando que esses sinais e sintomas começaram, se o paciente já entrou no hospital com esses sinais e sintomas. Aí é quando a gente junta com essa primeira definição aí que eu li para vocês, entendeu? Então, se o paciente chega e eu escrevi lá no prontuário, o paciente está bem, está normal cárdico, nananã, suas evacuações normal, suas eliminações fisiológicas normal e tal, tudinho, nananã, e enfim, é muita coisa que a gente escreve. E aí, depois de um dia, depois de 2 dias, ele vai e começa a sentir, né, aqueles revestréis aqui na barriga e tal. E o paciente está com febre, né, sinal de infecção. A gente já vai logo para a temperatura, porque é uma forma do nosso corpo sinalizar que está acontecendo alguma coisa de errado aqui dentro. E aí é quando a equipe se mobiliza, né, para tentar descobrir o que está acontecendo. Então, essa definição aí fica bem, é uma coisa, eu deixei assim em português bem claro, né? Eu deixei assim uma coisa assim bem tranquila para que vocês entendam e compreendam aquilo que eu coloquei para vocês nos slides e aquilo que eu estou explicando também. E aí, com o passar das aulas, a gente vai pegando esse exemplo e a gente vai só massificando ele, tá? A manifestação. Toda infecção adquirida após 72 horas de internação, quando se desconhece o período de incubação do micro-organismo. Beleza. Se eu estou no hospital e depois de 72 horas que eu estou no hospital, eu começo a apresentar esses sinais e sintomas de infecção, eu posso dizer sim, com certeza, que eu adquiri essa infecção hospitalar ali dentro do hospital. Ah, professora, mas se foi uma infecção hospitalar, mas se o paciente ele veio de um outro hospital, e aí? Aí a gente vai, é questão de investigação, aí já entra uma outra equipe chamada de CCIH. Essa outra equipe ela vai ficar também responsável pelo paciente. É uma equipe que também é composta por algumas pessoas da área da enfermagem, e tem enfermeiro, tem médico, tem uma porção de gente, né? E aí eles vão estar fazendo essa investigação para ver se ele trouxe a infecção do outro hospital ou se ele adquiriu lá mesmo. Mas geralmente é com 72 horas, tá? O que é, né? O que é ali propriamente dita a infecção hospitalar? Infecção hospitalar é aquela que é manifestada antes de 72 horas de internação, desde que esteja relacionado com os procedimentos, com o diagnóstico e com as terapêuticas realizadas durante este período. Ou seja, não adianta o paciente apresentar uma infecção, o paciente foi lá para fazer um procedimento, um procedimento no pé, por exemplo. E aí ele me apresenta uma infecção, um problema de infecção hospitalar na cabeça, no couro cabeludo. É uma coisa que não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica, se não tem nenhum dispositivo, não tem nenhum fio, né, que tá entrando aqui, atravessando aqui na cabeça dele e tal, tudinho. Não existe uma lógica para isso. É claro, o paciente que tá ali no momento, né, ali sofrendo aquela infecção hospitalar, o que a gente faz? A gente retira dele todos os dispositivos. Sonda, dreno, as punções,
venosas, tá? Porque às vezes fica aqui no pescoço, né, que o médico põe. Sonda, dreno, punção venosa. A gente avalia também o campo cirúrgico, né? Se o paciente já sofreu a cirurgia ou não. Se ele já fez a cirurgia, então a gente vai avaliar o campo cirúrgico, né? Vai verificar aqui na ferida operatória dele os pontos ali estão tudo bonitinho, direitinho. Se tem ponto que está inflamado, e a gente sabe, a gente reconhece. E tudo isso. E qualquer outra coisa que esteja perfurando a pele do paciente. Qualquer procedimento que seja invasivo, qualquer coisa que esteja em contato com a parte de dentro do nosso paciente, por mais que não esteja furando ele, como no exemplo, as sondas nasogástrica, nasoenteral, né? Elas vão daqui pelo nariz e elas vão para cá para o estômago ou para o intestino. Por isso que é nasogástrica para o estômago ou nasoenteral para o nosso intestino. E elas não perfuram nada, a gente não precisa furar o paciente nem nada, né? A gente já coloca por um dos dois ladinhos, bonitinho, só vai mandando aquele fio para dentro e pronto, e aí ele fica bem bonitinho. Não estamos perfurando o paciente, porém é um campo que pode sim estar contaminado, caso quem esteja ali manipulando, né, a sonda, ou às vezes o dreno. Às vezes tem aqueles drenos, né? Tem dreno de Penrose, dependendo do tipo de cirurgia que aconteceu, ou aqueles drenos que a gente chama de cachorrinho, né? Que fica, às vezes ele é um dreno duplo, ele é bilateral, ou às vezes ele é unilateral, né? E aí o paciente fica segurando aqui aquelas bolsinhas, né? Que fica ali drenando, aí fica assim fazendo o líquido, né? Se o líquido tá fazendo assim, é porque tá ótimo. Agora, se o líquido tiver parado ou não tiver em movimentação, aí a gente já vai analisar o que tá acontecendo. Mas enfim, a questão de infecção é uma situação muito complicada, porque a gente vai puxar um fio do histórico desse paciente. A gente vai ver quem foi a enfermeira, a técnica de enfermagem que manipulou esse paciente por último. Tomou remédio com quem? Quem foi que administrou esse remédio? Quem foi que preparou esse remédio? Quem foi que fez o curativo dele? E aí é o que deixa a gente assim com mais medo. Cadê o prontuário do paciente? Porque lá no prontuário do paciente, ó, estão todas as anotações que a enfermeira, a técnica, o médico, todo mundo que vai lá com o paciente realizar algum tipo de procedimento, alguma coisa do tipo, a pessoa vai lá, pega o prontuário e faz as suas anotações. E deixa lá o seu carimbo com a assinatura. Tem a data lá, tudinho direitinho, então não tem o que perder, né? E por incrível que pareça, numa situação de infecção hospitalar, alguma coisa do tipo que gere um processo, né? Processo na justiça entre o paciente, né, e o hospital. A primeira coisa que some é o prontuário do paciente. É a primeira coisa que some. E geralmente quem pega esse prontuário por primeiro, quem é a pessoa assim que fica ali, cadê o prontuário, cadê o prontuário, cadê o prontuário? A primeira pessoa que já vai lá em busca do prontuário não é a enfermeira, é o médico. É a primeira coisa que o médico faz. Porque ele pega o prontuário para ele avaliar, para ele rever todas as condutas dele com o paciente, tal, nananã, aquela coisa toda. E aí ele sai fazendo a revisão completa disso. E aí por isso que a gente fala que o prontuário
do paciente é a primeira coisa que some. É a primeira coisa que a gente, cadê? Evaporou. É desse jeitinho aí. Bom, os tipos de infecção, né, que são as mais recorrentes dentro do hospital, que o paciente pode estar adquirindo. Primeira delas, infecção urinária. Paciente com infecção urinária dentro do hospital, uma coisa muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque, geralmente, se o paciente ele não entra com uma infecção urinária, mas ele entra ali com um pé na infecção e o outro já quase já em cima ali, quase já dentro também da infecção. Ele já chega no hospital quase que com os dois pés dentro de uma infecção urinária. Por que eu tô falando isso? Porque o povo não gosta de beber água. O povo, sem ficar internado no hospital, tem uma infecção urinária recorrente ali, ó. É terminando uma infecção e já entrando numa outra infecção urinária. E haja cefalexina no organismo desse povo aí. E quando não é uma cefalexina, é um ciprofloxacino. E aí, ó, vai acabando com o teu fígado, com os teus rins, né? E haja os bichinhos terem que trabalhar para poder metabolizar isso tudo o mais rápido possível, né? Vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu não sou muito adepta à medicação, ainda mais depois que eu descobri o ozônio na minha vida, né? Então, eu já não era, então é que eu realmente me tornei desadepta à medicação, né? Mas eu respeito muito o pessoal da farmácia, gosto, e é uma faculdade que eu tenho muito interesse em fazer, e vocês sabem disso. Tenho um interesse muito grande em fazer faculdade de farmácia, porque são coisas que me chamam a atenção, né? E é um campo, assim, que me chama muita atenção. Claro, não sou apaixonada pela farmácia, assim como eu sou pela enfermagem, né? Mas, enfim. E aí, então, infecção urinária é uma coisa, assim, que a gente... Ainda mais se o paciente não estiver usando sonda. Se o paciente não estiver usando sonda, não tiver ali com aquela sondinha, né, uma sonda vesical de demora, uma SVD, né, sonda vesical de demora, o paciente não tiver com uma sonda dessa e tá apresentando infecção urinária, meu amor, mas nunca que eu vou dizer que daí foi uma infecção urinária adquirida pelo hospital, mas não foi mesmo. É o paciente que não toma água. O paciente não toma água. Aí a gente já não pode também fazer muita coisa, né? Aí a gente já... Epa, pera aí, entendeu? Pera lá e tal. Vamos conversar, né? Nem tudo também é nossa culpa, nem tudo é culpa do hospital. Lembra lá das 72 horas, né? Então tem todo um rito para se prosseguir. E é claro que a gente vai acionar o povo da CCIH o mais rápido possível, né? Infecção cirúrgica. Isso aí sim. Isso daí eu tenho que ficar assim, meu Deus. O paciente foi contaminado, então ele enfiou a mão onde não era para enfiar ali sem querer, achando que podia cutucar ali alguma coisa com a própria mãozinha dele, que não é porque tá ali no hospital, não tá pegando em nada, não tá pegando em ninguém, que ele está isento. Não é assim não. Por isso que toda vez quando a gente tá na aula de clínica cirúrgica do hospital, a gente tem que estar sempre informando pro paciente: olha, não fique cutucando a sua cirurgia. Olha, não vá ficar enfiando a sua mão aqui, por favor. Quando a gente for fazer o curativo, fique com as mãos assim, né? Para que a gente possa realizar o curativo ali da melhor forma que a gente puder no paciente, né?
Mas infecção cirúrgica acontece muito. E às vezes, gente, acontece na questão da infecção cirúrgica de o paciente estar ali naquela ferida cirúrgica. Às vezes o problema da infecção não é na ferida. Aí, ou seja, o problema já não é da enfermagem. Às vezes o problema da infecção cirúrgica se dá pelo esquecimento de compressa, gaze dentro do paciente. Que a gente pode achar até um absurdo, né? Um absurdo. Como é que o médico fecha um paciente e esquece uma gaze, uma compressa dentro do paciente? Mas acontece. Fazer o quê, né? Somos seres humanos, não somos robôs, não somos perfeitos, mas é algo que a gente tem que estar muito atento. Por isso que eu falo, digo e repito, já falei isso pra vocês e vou continuar falando sempre. Nós, da área da saúde, não temos o privilégio de errar. Quando a gente erra, qualquer coisa que seja, com o nosso paciente, quem sofre é o paciente. A gente está lidando com a saúde de uma pessoa. O bem mais precioso dessa pessoa. É o bem mais precioso. Porque sem a saúde, a criatura não tem como fazer nada nessa vida. Não tem. Sem saúde, ela vai ficar em casa, não vai poder fazer nada, não vai poder ajudar ninguém. Dependendo do que seja, não vai poder receber as pessoas e tal, né? Fora a depressão e dentre outras coisas que vão aparecer. E a saúde vai só piorando. Então, por isso que eu falo, nós da área da saúde, a gente não tem o direito de errar. Porque quando a gente erra, o paciente morre. Muito diferente de quem é adepto aí ao direito, né? Engenheiro de pesca, engenheiro civil, que mais? Tantas outras profissões, né? O povo da educação física, e tantas outras profissões que a gente, né? Ah, não, errou, não, beleza, bora consertar aqui, me desculpa, por favor, não me processe e tal, isso aqui foi por falta de atenção mesmo. Ai, nesse dia meu filho tava doente em casa e mesmo assim eu vim trabalhar e tal, então eu fiquei muito preocupada. Enfim, né? Mas nós na área da saúde, médico, enfermeiros, a gente não pode errar. Eu sempre falei isso pra vocês. Vamos lá pro nosso terceiro tipo de infecção, infecção respiratória. Essa infecção aí é braba, muito braba. O índice de pacientes que ficam internados no hospital e contraem uma pneumonia muito alto. Ainda mais se essa criatura for idosa. Aí é que é um nível alto mesmo. Por que os idosos? Porque eles são mais frágeis, minha filha. São mais frágeis. As coisas acontecem mais devagar, né? É mais lento. O organismo tá indo, né? Devagarzinho. E é por isso. É por isso que a tendência deles de ficar hospitalizado e contrair uma infecção respiratória muito alta. Chega a ser já até meio que normal. Teve uma senhora que morreu
vai fazer um ano, fez um ano. Não, vai fazer um ano. Vai fazer um... eu nem lembro. Não sei se já fez um ano ou se vai fazer agora no final do ano, não lembro. E aí, quando ela internou no hospital, eu falei logo pros familiares, olha, quando ela internou no hospital, acho que ela ficou um dia na enfermaria e depois já foi pra UTI. Aí eu já falei pra família, eu disse, gente, o negócio é o seguinte, ela foi pra UTI, não quer dizer que ela vai morrer. Porque o povo tem um negócio assim com a UTI, né? E aí a gente tem que tá desmistificando isso daí com a população, mas é muito difícil. Enfim. Eu falei pra família, eu disse, gente, não é porque ela foi pra UTI que ela vai morrer. Mas coloquem na cabeça de vocês uma coisa. Se ela passar muito tempo na UTI, ela vai adquirir uma pneumonia. Não só pela idade que ela tem, 86 anos, né? Bem novinha, né? Rica e bem novinha. Não só pela idade dela, mas porque ela já era uma paciente que tinha problemas respiratórios. Ela era uma paciente que a gente diz... ela tinha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Crônico, vocês lembram, né? O agudo e o crônico. Crônico é aquele que vive ali o restante da vida junto com você. Aquela doença, aquela dor, aquele problema, essas questões aí, né? Então, ela sofria de enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar não tem como a doença regredir e você ficar bom, você ficar curado. É um tratamento pro resto da sua vida. E ela convivia maravilhosamente bem com o enfisema pulmonar dela. Ela não tinha problemas e tal, tudinho. Mas veio pandemia, né, e tal, tudinho. Ela passou aqui quase que ilesa pela pandemia. E aí... depois da pandemia, ela teve uns problemas, teve que ser hospitalizada, não por causa de Covid, aí teve que ser hospitalizada e tal. E aí eu falei, se ela passar muito tempo na UTI, ela vai adquirir pneumonia, mas isso é normal. Não tô querendo, não tô desejando que ela tenha, mas é que eu tô falando que vai acontecer. Ela vai adquirir pneumonia, mas isso é normal para os idosos que ficam muito tempo na UTI internado. Mas foi batata. Ela ficou, acho que no 6º, 7º dia, não, acho que no 10º dia dela, foi. O 10º dia dela de internação na UTI, ela adquiriu infecção hospitalar. E ela não estava internada no 28, João Lúcio, Platão, nenhum desses hospitais. Ela estava num hospital maravilhoso, um hospital particular que, meu Deus do céu, você olha assim, cara, esse hospital aqui, a gente não vê isso aqui de poeira, isso aqui de sujeira. A gente não consegue ver a olho nu, né? Mas as bactérias, os fungos, o vírus, né? Tá por aí, a gente não vê, não tem como. Mas ela adquiriu a pneumonia, ela ficou muito ruim na pneumonia. E ela foi ficando boa da pneumonia, só que ela ficou boa da pneumonia, porém já foi comprometendo muito os órgãos dela e no final ela não resistiu. E aí ela foi embora, né? Mas isso tudo eu ia falando, igual, ela tem chance de ficar boa da pneumonia e tal, tudo. Então eu ia sempre conversando com a família. Eu pedia pra ver, né, o que tinham escrito lá no prontuário e tal, tudinho. E aí eu falava, olha, a partir desse momento agora a gente tem que começar a se preocupar com os rins dela. Porque geralmente o paciente que está internado numa UTI,
o primeiro órgão que sinaliza que tá começando a ladeira abaixo, né? O negócio tá começando a desandar e eu acho que o paciente só vai piorar e vai morrer. A gente tem que olhar os rins. Os rins é quem dita as regras do jogo. E é um órgão vital nosso, né? E aí, graças a Deus, amém, Senhor, que Ele deu 2 pra gente, né? E aí a gente tem que estar de olho aí nos rins o tempo todo na questão dela. A situação dos rins foram piorando muito. Eu falei, ó, tem que ficar de olho nos rins. Se os rins começarem a dar problema, meu filho, coloque o seu joelho no chão, peça muito a Deus, né? Pague ali né? Faça um devocional seu com Deus ali todos os dias. Peça de Deus, né? Vá orando, vá intercedendo e peça ajuda de outras pessoas e que Deus vá iluminando os médicos e a equipe de enfermagem também. Mas os rins piorou, aí todo o restante foi piorando. Os rins tá totalmente interligado com o pulmão, né? A questão é quando vocês estiverem estudando, vocês vão estudar gases pH, né? Vocês vão estudar muito pH e aí vocês vão saber do que eu tô falando. E aí foi piorando, uma coisa foi puxando a outra, e ela não resistiu muito mais tempo e acabou falecendo. Olha, ela já tinha 86 anos, então quando ela morreu, até os filhos falaram assim, a mamãe lutou muito, né? Mas acho que já tava na hora dela mesmo. E aí foi isso. Então a gente tem que ficar de olho aí, o povo que já tem, né, uma doença de base ali, para adquirir uma infecção respiratória, não precisa nem fazer cirurgia, não precisa estar em contato com o pessoal da UTI, não precisa estar em contato com o pessoal da equipe cirúrgica. Adquire, gente, porque a bactéria, ela tá aqui, ó, nos locais ali, ó, bonitinha, de olho, entendeu? Os vírus estão aí, ó, no ar. Os fungos também estão por aí. Então, a gente não tem como fugir, né? Se a gente não tem como fugir, o negócio é tentar conviver com eles, né? Da melhor maneira possível, claro, né? Melhor maneira possível, né? Mantendo a higiene, lavando as mãos, tomando banho, lavando os cabelos, né? Porque é cabelo que não tá dentro do meu corpo, que não sei o que. No cabelo também fica bactérias, fungos e nananã. Tanto é que no nosso couro cabeludo, né? Tem gente que tem muita caspa, aquelas seborreias e tal. Tudo isso são fungos. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Nós não estamos imunes. Não achem que nós estamos aqui convivendo dentro de uma bolha. Não tem como. Não tem como, tá? Eu digo logo isso pra vocês. E pelo amor de Deus, não vão adquirir TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso, tá? Vamos lá. E o último de todos, que é o que mais deixa a gente com muito medo, né? De todas as infecções, assim, é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo ver chances da pessoa regredir o quadro e, né, e voltar a ficar tudo bem e tal, tudinho. É uma situação muito difícil, muito comprometedora, que é a sepse, né? Deixa eu ficar pra cá. Pronto, aí vocês conseguem enxergar melhor. Então, a sepse, que é uma infecção que tá ali presente no sangue. E o sangue, ele tá em qual parte do nosso corpo? Qual parte do corpo vocês acham que a gente tem sangue, né?
na ponta do dedo? Só aqui na cabeça, né? Só no rosto? Só aqui no pescoço? Só aqui na parte superior? Na parte inferior não? Ou então só na parte inferior que tem sangue e na superior não? Ou a gente só tem sangue aqui no coração? Não, né? Como a gente já estudou sobre isso, o sangue circula por todo o nosso corpo, e aí por isso que é uma infecção que a gente tem muito medo, que a gente fica ali mesmo apreensivo com a pessoa, né, que tá ali apresentando aqueles quadros de sepse. E aí, se descoberto, né, antes e tal, e o médico conseguir reverter o quadro, a gente pode dizer que esse médico foi totalmente usado por Deus, e que Deus falou assim: minha filha, ainda não é a tua hora. Pode ficar aí embaixo por mais um tempo. Tu ainda tem um longo tempo aí embaixo, tal. Depois tu vai subir, agora não. E você pode dizer que você nasceu de novo. Você literalmente nasceu de novo, porque é muito difícil um paciente retornar de uma sepse. Muito difícil. Quando a gente consegue descobrir bem no início, a gente ainda, né, consegue a probabilidade, né, a esperança que a gente tem de reverter é muito maior. Mas quando a gente já descobre ali e o paciente já tá meio caminho andado, aí já é um pouco mais difícil, bem mais difícil. Então vamos lá, prevalência, né? Quem são ali as pessoas, né, que mais têm a probabilidade de adquirir a infecção hospitalar, né? É o nosso bicho de 7 cabeças dentro do hospital, uma coisa que a gente corre dele, mas não tem como, gente. Não tem como. Porque, eu falei pra vocês, né? Se a nossa casa já tem vírus, bactérias, tem fungos e tá tudo aí, ó. Ar-condicionado, nas paredes, em todos os objetos, na porta, né? Onde a gente dá, na fechadura da porta que a gente pega pra abrir e fechar. Em todos os lugares ela tá no chão, então misericórdia, nem se fale, né? A gente não tem pra onde correr. No hospital, um negócio é 5 vezes pior mais. Porque no hospital são pessoas que estão ali aglomerando um quadrado, que essas várias pessoas que estão ali naquele quadrado, elas têm vários tipos de doenças diferentes. Cada doença tem um tipo de bactéria, um tipo de fungo que tá ali e tal, enfim. Então, as pessoas que estão ali, elas estão propícias a tudo o tempo todo. Na verdade, tem mais que contar com a sorte de Deus mesmo, né? Quem tá ali internado no hospital é contar com a sorte de Deus que vai dar tudo certo, que ainda não chegou a sua hora, né? Mas enfim. Pessoas nos extremos das faixas etárias. Isto é, recém-nascido e idoso. Realmente, eu falei do idoso, né? Que eu dei até o exemplo. Mas eu lembrei de falar do recém-nascido e eu acabou passando direto. Recém-nascido também, tá, gente? Mas aí tem gente que fala assim: ai, professor, eu não entendo. A senhora mesmo fala às vezes que o recém-nascido, ele é mais forte, se recupera mais rápido, porque os órgãos estão tudo novinho e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, vamos lá. O recém-nascido, o órgão, ele tá novinho e tá tudo verde. Tá tudo verdinho, né? Ali você acabou de ganhar aquele presente, tá novinho em folha, você tá tirando do plástico ainda, né, e tá desencapando que não sei o que, não sei o que. Tá maravilhoso, tá perfeito. Com o passar do tempo, a criança, ela vai adquirir imunidade. Ela vai se fortalecendo mais ainda.
E como é que ela vai criar a imunidade? Estando em contato conosco aqui no ambiente externo, né? Fora da barriga, né? Porque aqui é um ambiente perfeito para ela. Livre de tudo e de todos. Aqui tá maravilhoso para ela. Ela tá bem segura. Aí quando ela vem pra cá, é que o bicho pega. Mas ela vai adquirindo imunidade. Então, em relação aos órgãos dela, ela vai amadurecendo mais ainda, né? Estão ali perfeitos, mas na questão da imunidade ela ainda não tá. Ela está adquirindo. Assim como a gente tem as bactérias ruins, né? Aquelas bactérias que fazem a gente ter infecção, bactérias que dão dor de barriga, fungos que dão certos problemas ali pra gente, tá? Como corrimento, enfim. Assim, então... Desculpa. E aí... Assim como tem as bactérias ruins, tem as bactérias boas, que a gente precisa delas. No nosso intestino, a gente tá cheio de bactérias boas. Então, o recém-nascido, ele tá começando a entrar em contato com essas bactérias boas. E elas vão sendo depositadas lá no organismo dele. E lá elas vão ficando, e lá elas vão começando a se reproduzir, né? Vão habitando lá. E ali tá um ambiente perfeito para elas e, pô, bacana. Mas é só no intestino que a gente tem bactérias boas? Não, em outros lugares também, tá? E aí, como o recém-nascido ele ainda está adquirindo, né, a imunidade que ele precisa e tal, então, e como é que ele vai adquirindo essa imunidade? Através das bactérias boas, através das vacinas, né? As vacinas também vão ajudando ele a adquirir essa imunidade, e aí é que ele vai fortalecendo, mas ele não se fortalece de um dia para noite, é com o passar do tempo. A criança, quando ela tá ali aprendendo a engatinhar, que ela tá andando e tal, ela precisa entrar em contato com a terra. O pé dela precisa ficar no chão. Aí tem pai e mãe que fala assim: não, meu filho não vai ficar com o pé no chão. Meu filho jamais que vai colocar o pé na areia. Meu filho nunca que vai colocar o pé na grama pra sujar o pé dele, pra ele ficar doente, que não sei o que. Vocês podem observar, não é preconceito, não é nada disso. Mas vocês podem observar que essas crianças que pai e mãe fica falando, não pode colocar o pé no chão. Ai, fica de roupa o tempo todo. A criança tá suando, a criança tá ali molhada só. Não, ela tá de roupa, porque senão ela pode pegar um resfriado. Criança não pode colocar o pé no chão, criança não entra em contato com a areia, não entra em contato, né, com o chão ali, com a grama e tal, não sei o que. Você pode observar que essa criança vive doente. É uma criança que vive doente. Eu não conheci uma criança que seja desse tipo e que não tenha problema de saúde nenhum. É uma criança assim super mega ultra saudável. Aí a gente vai, né, lá naquelas comunidades, né, aquele pessoal um pouco mais distante, aqueles vilarejos e tal. Aí você olha a criança tomando banho de chuva. Ai, coisa maravilhosa. Criança tomando banho de chuva. A criança, sabe aquelas brincadeiras, né, quando tá chovendo, aí fica na sarjeta aquele montaréu de água descendo, né, aí a gente vem e coloca assim o pé, né, a água fica passando assim na gente, ou então a gente fica chutando aquela água suja nos nossos colegas, né, e tal, tudinho. Eu sei de tudo isso porque eu brinquei com tudo isso. Eu não sou uma pessoa que adoece com facilidade, não sou. Não vivo doente, não fico gripada com muita intensidade, não tenho problemas de gripe, problema respiratório, não tenho esses problemas. Não tenho problema de nada. Não tenho. E fui uma criança que convivia ali no chão,
pegando em tudo, com o pé no chão mesmo, colocando, sujando o pezinho ali no barro, na lama, tomando banho de chuva. Não só eu, mas como as crianças, né? Não só da Zona Leste, né? Não em preconceito com o povo da Zona Leste, Zona Norte, Zona Centro-Oeste ali. Elas não têm esse tipo de problema. Não tem. Mas o outro que tá lá tem, né? Enfim. Não vamos nos prender muito a isso. E aí esse é um exemplo clássico. Então por isso que a gente diz assim, um recém-nascido, quando ele vai fazer cirurgia, ele se recupera, ele sai do hospital muito mais rápido que um adulto e que um idoso. Realmente. Porém, nessa questão de imunidade, que quando a gente fala de imunidade, a gente já, nossa cabeça já vem, né, para as questões de infecção hospitalar. Então, o idoso e o recém-nascido, eles têm uma probabilidade muito mais alta de pegar a infecção e de ser levado, né, para glória de Deus, né. Então, por isso que a gente se preocupa mais com eles. Os recém-nascidos, por sua imunidade ainda não completamente desenvolvida, né? E os idosos, em função de que os diversos sistemas do nosso organismo, aos poucos, vão reduzindo a sua perfeita capacidade funcional. Eu acabei de explicar tudo isso, né? Só que com outras palavras. Vamos lá. Quem são as outras prevalências, né? Quem são as outras situações que nos fazem, né, adquirir uma infecção hospitalar? Pessoas com determinados tipos de doenças, olha aí a sigla, meu povo. Determinados tipos de doença, DM e leucemia. O que é DM mesmo? Diabetes mellitus, justamente. É um povo que tem a imunidade comprometida. Mas já são adultos, não sei o que. Não interessa. A imunidade dessas pessoas já é comprometida. A diabetes, porque qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de corte, esse excesso de açúcar, né, dentro da corrente sanguínea faz com que a pessoa não consiga ali melhorar do quadro da infecção e tal, então só faz piorar mais ainda, né? E o povo que tem leucemia, que no caso é o pessoal que tem câncer no sangue, realmente tudo que se fala aí a nível sanguíneo, né, a gente diz que é um pouco mais complicado, é bem mais difícil. Então são pessoas que estão comprometidas, a saúde está comprometida, e aí a gente tem que olhar com mais cautela para essas pessoas. Pessoas sobre aquele nível de estresse muito alto, né? As pessoas que estão ali vivem à base do estresse todos os dias, acorda e dorme estressado. Então, o estresse, ele faz, cair a nossa imunidade. Caindo a nossa imunidade, a gente fica propício a muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, por isso que a gente diz que é preocupante, né? Porque hoje em dia, o mundo que a gente vive, a gente tem que estar muito preocupado, tem que estar muito aí com os olhos arregalados para a questão do Covid, né? Infelizmente. Pessoas com necessidade de drogas imunossupressoras, como quimioterápicos e corticosteroides. Os quimioterápicos são aqueles que as pessoas que fazem tratamento para CA, né, para câncer, qualquer tipo de câncer, faz tratamento com quimioterapia, às vezes químio e rádio e tal. Então, só o fato dessas drogas, né, ali a gente está recebendo essas drogas. Então, só o fato de eu estar colocando essas drogas para dentro do meu organismo, eu já tenho uma baixa da minha imunidade. E o povo também que faz uso de corticosteroides, que são inflamatórios, né, da primeira linha de anti-inflamatórios, são os mais tops e tal. Esses daí também a gente se preocupa, porque ele faz decair também um pouquinho a nossa imunidade. Então a gente fica muito preocupado com isso. Pessoas com alterações em suas barreiras naturais,
Ou seja, o povo que tem doença autoimune, lúpus, que mais? Doença autoimune que eu não lembro agora, só lembrei de lúpus, mas tem muita doença. Aquela vitiligo também, que mais? Doença autoimune, não tô lembrada agora. Só lembrei dessas que são as mais, né, comumente entre nós. Esse pessoal aí também tem uma imunidade um pouco comprometida, e por ele ter essa imunidade aí um pouco comprometida, a gente também tem, né, aquela atenção mais especial para eles, tá? Gente, eu vou só beber uma água rapidinho, que a minha garganta já tá seca. Eu espero que vocês estejam tomando água também, né? Porque eu vejo que durante a aula vocês estão intensificando, né? Mais ainda a questão de vocês estarem saindo para tomar água. Eu não me importo, pode sair, vocês fiquem à vontade, mas que isso não seja uma situação que aconteça somente dentro da sala de aula. Eu espero que isso esteja também aí no decorrer do dia a dia de vocês, que vocês estejam fazendo, né, o uso da água aí no dia a dia, porque os rins e todo o organismo de vocês agradece. A pele, né, fica muito mais bonita, fica mais viçosa, o cabelo agradece, a unha agradece, tudo, gente, tudo. Então, vamos lá. Tá, o povo da doença autoimune, né? Já terminamos essa parte aí. Pessoas desnutridas. Ué, mas por que o povo desnutrido também entra nessa situação aí, enfermeira? Porque, né, como a própria palavra fala, se a pessoa está desnutrida, significa que ela não está se alimentando direito. E como é que a gente faz? Qual é um dos artifícios que a gente utiliza, que a gente tem, para a gente poder fazer para que a nossa imunidade vá subindo? Alimentação. Na época da pandemia agora, então, era uma coisa que a gente falava muito, né? Muito. Olha, a imunidade tem que estar boa. Olha, não vai ficar doente, não vai ficar, né? Tem que se alimentar, tem que descansar, tem que ter um tempo pro seu lazer, não sei o que. A questão do lazer agora na pandemia tá um pouco complicado, né? Mas enfim. E aí era uma coisa que a gente pedia muito. A pessoa que ela consegue praticar exercício físico, né? Consegue praticar um esporte, uma atividade que seja, já contribui para a imunidade. Aí essa pessoa, ela tem uma boa alimentação. Não estou dizendo que para ter uma boa alimentação tem que estar comendo salmão, caviar, kiwi. Não, gente, é ter sim uma boa alimentação, mantendo ali os níveis, né, ali direitinho, bacana, perfeito, né, nos níveis, bem legal, nada muito acima nem muito abaixo, mas a nossa vida é um eterno equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio, então a gente fica ali, esse equilíbrio ele não existe somente ali na saúde mental, mas no nosso organismo também, porque a gente precisa do colesterol bom, mas precisa do colesterol ruim. A gente não pode exagerar no doce, mas a gente precisa de doce, né? Enfim. E aí a gente fica correndo atrás desse equilíbrio ali o tempo todo, né? É a nossa batalha diária. Então, se a pessoa está desnutrida, significa que ela não está se alimentando bem. Se ela não está se alimentando bem, ela está deixando de colocar para dentro do organismo dela todos os nutrientes que a gente precisa, vitaminas, sais minerais, proteínas, aminoácidos, né? Todo aquele
aquelas situações todas ali que tá aonde? Na nossa alimentação. Não adianta ficar indo na drogaria, eu vou comprar uma suplementação. Porque eu tomo suplementação de A a Z. Gente, nada vai substituir uma carne vermelha. Nada vai substituir um peixe. Nada vai substituir aquele feijão maravilhoso, marrom, preto, não sei lá. Nada vai substituir o feijãozinho ali que a sua mãe faz com folha de louro dentro, né? Com todos aqueles temperos maravilhosos. Colorau não, pelo amor de Deus, tá? Né? Mas poxa, ela usa folha de louro, ela usa couve, ela coloca ali um monte de verdura ali dentro do feijão, ela faz aquele tempero maravilhoso. E quando eu falo de tempero maravilhoso, também não estou falando de sazon, não estou falando daqueles flaconetes. Tudo que a gente compra que é industrializado faz mal para o nosso organismo. Então eu não estou me referindo a eles. Eu estou me referindo todas aquelas as situações que a gente pega, né? A gente precisa ali cortar, a gente precisa separar um tempo do nosso dia para ficar ali mexendo a panela, fazendo a comida. Tudo aquilo que a gente precisa descascar pra gente poder comer, pra ser colocado ali na comida, pra gente poder ingerir depois e tal, isso tudo faz muito bem pra gente. Mas tudo aquilo que eu desembalo, ou seja, é industrial, foi feito dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, é prejudicial. Então pode vir, óleo de soja, óleo de canola, óleo não sei de que, óleo de milho. Nenhum desses presta. Nenhum desses funciona. O melhor de todos, óleo de coco. Aí fala assim, mas o azeite, tá, aqui tem um azeite. O azeite todo mundo fala que é bom, não sei o que, mas o médico me falou que o meu colesterol tá alto por causa do azeite que eu uso na comida. Tá, vamos lá. O azeite, ele se torna prejudicial ao nosso organismo quando ele entra em contato com a quentura, né, com o calor. Ou seja, se eu vou fritar um ovo, eu vou fazer um feijão, eu tô fazendo arroz, macarrão, seja lá o que for, uma sopa, seja lá o que for. E aí eu coloco o azeite dentro da panela, né? Para temperar a comida e tal, não sei o que. Ele vai entrar em contato com o calor, ele vai metabolizar aquilo que é bom, vai ser descartado e vai ficar só o que é ruim. Adiantou alguma coisa? Não adiantou, foi nada. Aí eu vou estar ingerindo para dentro de mim só a parte ruim. Agora, se eu estou com o meu pratinho de comida aqui em cima da mesa, aí eu coloco aquele bife desse tamanho no meu prato, aquele monte de verdura aqui no meu prato também, e aí eu pego o azeite, eu jogo em cima da comida, em cima da verdura, e eu vou comer. Gente, perfeito. Tá perfeito, não tem problema nenhum. Aí além de você jogar um azeitezinho, né, pra ficar... Aí você vem com a chia, né, que são aquelas bolinhas pretinhas, bem pequenininha. Aí você vem com a chia, você joga por cima da sua comida junto com o azeite e você come. Meu Deus, fica dos deuses. É maravilhoso, porque a chia dá uma sensação de saciedade muito grande dentro de nós. Ela nos deixa saciado por muito mais tempo. E ela pode sim ser introduzida no lugar da farinha. E ela deixa o nosso bucho mais cheio, né? Nós ficamos muito mais satisfeitos quando a gente coloca, quando a gente adere a chia à nossa alimentação. A chia, ela só tem a nos ajudar. Vocês conseguirem incrementar na alimentação de vocês a chia, top de linha, tá?
Vamos lá, quando a gente entra nessa parte de comida, nutrição, né? A gente vai, parece que não termina. Pessoas com problemas neurológicos que afetam a sua resposta reflexa. Também, gente. São doenças que a gente não tem como... Eu não lembro do nome de nenhuma agora, mas tem várias, sim. Porque eu não tô conseguindo... Eu tô tentando lembrar, que eu tô falando aqui pra vocês, mas eu tô tentando lembrar, tentando ganhar tempo pra lembrar, mas eu não tô conseguindo. São doenças crônicas, que é o indivíduo, a pessoa, ela faz ali um tratamento pro resto da vida dela, é o resto da vida dela tomando aquele remédio, né? Não tem como regredir, então, sim, essas pessoas têm problemas neurológicos, né? Que afeta ali a nossa a resposta reflexa que a gente precisa ter, né? O que é a resposta reflexa? Se eu tô aqui conversando com vocês e aí vem um armário aqui em cima de mim para querer cair em cima da minha cabeça, né? Então eu tô aqui com vocês e eu tô vendo aqui que vai ter um armário que vai vir, vai cair em cima de mim. Então opa, essa é a minha resposta reflexa, né? E aí essas pessoas que têm alguns problemas neurológicos, elas não têm esse tipo de resposta, e aí por isso que a imunidade delas também acaba ficando comprometida. Pessoas obesas. Nós temos os desnutridos, né? Que são as pessoas que deixam de colocar para dentro os nutrientes que a gente precisa. E do outro lado, a gente tem os obesos, que de uma certa forma também ele deixa de colocar para dentro aquilo que é necessário e ele põe no lugar disso as coisas que não são necessárias, as coisas que não é pra gente estar colocando todos os dias para dentro do nosso organismo. Frango empanado, salsicha, calabresa, linguiça, ovo frito. E aí, sim, vai aumentar o peso, né? A pessoa vai começando a inchar, vai ficando inchadinha, né? Inchadinha, o pescoço vai sumindo, aquele negócio todo. E aí isso aqui vai aumentando. E a gente começa a crescer somente para os lados, né? Porque para cima a gente já não cresce mais, então vai ser só para os lados. E a pessoa obesa também, tá, gente? E os fumantes. Eu creio que eu não tenho nenhum aluno que fuma, né? Que eu não tenho nenhum de vocês aí que fuma. Eu nunca senti cheiro de cigarro em nenhum de vocês, nunca vi ninguém fumando e tal, etc. Mas eu creio, eu tenho fé de que nenhum de vocês vai querer aderir à questão do cigarro, né? O cigarro não leva a gente a nada, ele só vai destruindo o nosso pulmão. Na época acho que do Cazuza, ou um pouquinho antes do Cazuza ainda, pouco antes do Cazuza ainda, as pessoas fumavam porque era uma coisa elegante, porque era bonito, porque estava na moda. E hoje, por que as pessoas fumam? Porque hoje as pessoas têm todas as informações ali na palma da sua mão, através do celular, através do computador, as propagandas do Ministério da Saúde, né, sempre falando nas questões do fumo. E aí, gente, por que as pessoas fumam hoje em dia? Aí a gente fala assim, professora, fulano de tal começou a fumar por má influência. Eu cresci vendo meu pai fumando. Eu fumo? Não fumo. E aí, por quê? Por que se eu tô ali em contato com ele constante, né? Hoje em dia ele não fuma mais. Eu tô ali em contato com ele constante, tal, tudinho, convivo com essa pessoa e tal. Aí ela fuma e eu também tenho que fumar? Não. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu tenho a minha opinião.
né? Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu caráter formado, eu sei o que é bom, o que é ruim pra mim. Se eu sei que fumar é uma coisa ruim, pra que eu vou estar ingerindo ele, então? Pra que eu vou estar? Eu não consigo entender. Não consigo entender, né? Mas tudo bem. Enfim. Eles também têm uma imunidade comprometida por conta da nicotina, tá? Vamos lá. Como é que a gente pode evitar essa questão aí, né, das infecções hospitalares, né, da questão da nossa imunidade, questão de higiene, o que a gente pode estar fazendo para que a gente evite ao máximo de contrair uma infecção dessa? Por meio de cuidados básicos de higiene, claro, gente, óbvio. Higiene é o top trend, né? Tá ali em primeiro lugar em tudo que a gente vai fazer dentro da área da enfermagem. Tem muitos procedimentos que a gente precisa realizar com os pacientes, que são procedimentos que a gente precisa estar ali com uma roupa estéril, uma luva estéril. Eu não posso falar em cima, então eu preciso estar de máscara, às vezes com óculos protetor, né? Eu preciso estar toda equiparada para eu poder realizar. Às vezes é um procedimento tão simples, mas eu preciso me preparar. Porque eu preciso me proteger daquela situação do paciente e eu preciso proteger o paciente de mim também. Porque eu também posso levar a infecção pro meu paciente, tá? Mantendo uma alimentação saudável e equilibrada, isso daí eu acho que eu nem preciso mais citar, porque falei muito na questão, né, de uma pessoa desnutrida. Então, e é uma coisa que eu sempre estou batendo nessa tecla com vocês em quase todas as aulas. A alimentação, ela está inclusa, sim, em todo o nosso processo de doença, dentro do hospital. Enfim, o que a gente tem ou não de problema de saúde, a alimentação, ela tá sendo inclusa em tudo, tá? Sono e repouso adequado. Também, gente, como eu tava falando lá na questão do paciente desnutrido, a gente precisa fazer coisas que elevem a nossa imunidade. A alimentação, o sono, o descanso, o lazer, né? O banho, a higiene, né, no caso. Então a gente precisa estar realizando essas coisinhas que são bobas, né, são bestas para alguns, outros já algumas situações já um pouco mais complicadas, como a questão da alimentação. São complicadas, mas não são impossíveis. E aí a gente, né, chega nesse gargalo. Mas assim, a gente sempre tem um jeitinho pra tudo, afinal de contas nós somos brasileiros, né? A gente sempre tem um jeito pra tudo, a gente só não tem jeito pra morte, mas o restante a gente consegue resolver aqui, né? E fica tudo certo. Evitando o estresse, procurando cultivar condições emocionais equilibradas, tentando ser uma pessoa, né, mais zen, mais tranquila, né? Não aquela pessoa que, meu Deus do céu, né? Mas procurando ali o seu melhor, ficando mais calminha, tá tudo ótimo. Realizando atividades físicas regulares. Ai, pra quem gosta, né? Maravilhoso! Pra quem não gosta, ai meu Deus, é terrível, né? Mas a gente precisa. A gente consegue, né? O povo ali que não é muito adepto às atividades regulares, os exercícios físicos, academia, a gente dá um jeito, né? Mas a gente vai. Que mais? Realizando exames preventivos, sim. E esses exames que eu tô falando, gente, eu não estou falando do Papa Nicolau, né? Do preventivo.
preventivo ali, que a mulherada, né, faz ali uma vez por ano, às vezes até 2, quando estritamente necessário. Eu não estou falando desses exames, mas eu estou falando dos exames de rotina, de procurar um médico ou uma enfermeira, né, ali 1 ou 2 vezes por ano, só para fazer aquele check-upzinho ali básico, né, para ver como é que tá a situação ali por dentro. Isso tudo é importante, gente, muito importante. Então, estejam atentos a tudo isso, tá? E, mais uma vez, não fumem. Não entrem, né, para esse ramo aí, para essa classificação de pessoas, né? Porque vocês acabam, as pessoas que fumam acabam sendo inseridas num hall de pessoas que a gente fala assim, os fumantes e os não fumantes. Então continuem, né, na questão ali do hall, né, do povo que é o não fumante. Continue aí nesse hall aí, que é o melhor de todos. Não fumem, não deixem as pessoas que vocês conhecem, que são do convívio de vocês, que estão ali no meio de vocês, as pessoas que vocês amam, até mesmo as que acho que vocês não simpatizam muito, não deixem essas pessoas entrar, né, pro ramo da nicotina. Porque muitas vezes tem volta, né? O meu pai, graças a Deus, ele teve volta. Ele teve que sofrer, teve que parar num hospital, teve que ter um AVC para ele poder, o médico chegar com ele e falar, né? Olha, se o senhor quiser viver mais uns 5 anos da sua vida, o senhor tem que deixar o cigarro agora. E aí o médico falou assim, além disso, né? Se eu quiser ver os seus netos crescerem, que na época acho que o primeiro neto do papai estava nascendo, e aí ele falou, né? Se eu quiser ver o seu neto crescer, pelo menos mais uns 5 anos, o senhor tem que largar o cigarro agora, porque senão... Foi a única coisa que o médico falou com ele. Ele mesmo prontamente pegou o isqueiro dele, a carteira de cigarro, jogou no lixo e nunca mais teve vontade. E o meu pai fumava desde na sala de aula eu falei que foi desde os 9 anos, mas não foi não. Desde os 14, 15 anos que meu pai fuma, de idade. E ele foi largar o vício, ele já tinha 50, 60 anos de idade, por aí. Papai tem hoje quase 80 anos, então... Ele tá com alguns anos aí, um pouco mais de 10 anos que largou o cigarro. Ele poderia estar tendo uma qualidade de vida melhor. Ele não tem, né? Graças ao cigarro. Mas, na frente de muitas pessoas, ele tá bem. E muito bem. Ele faz exames 1 ou 2 vezes por ano, ele faz os exames dele regularmente. E os níveis dele, colesterol, triglicerídeo, açúcar, tudo ali, ó, bacana, top de linha, às vezes até melhor do que o meu. Eu fico até com vergonha. Vamos lá para os nossos históricos da infecção hospitalar. O que acontece? Existem inúmeros relatos na literatura sobre a transmissão de doenças infecciosas a profissionais da saúde. Sim, gente, sim. O povo, não só dentro do hospital, mas fora do hospital também, eles atrelam muito a questão das infecções hospitalares a nós. Povo da enfermagem, não é só o enfermeiro não, povo da enfermagem. Enfermeiro, técnico, auxiliar, parteira, enfim. Todo esse povo aí que é o povo da enfermagem. Por que eles atrelam a nós? Porque nós estamos em contato com o paciente o tempo todo. Só por causa disso. Desde a hora que o paciente entra no hospital, fora a recepcionista, a primeira pessoa que ele vai entrar em contato é uma técnica de enfermagem. Depois a enfermeira, depois o médico. Então, e na hora que ele vai sair do hospital, o médico dá alta, mas ainda tem que ter a alta da enfermagem. Se a enfermeira não der alta, você vai continuar no hospital.
médico já deu alta, não interessa, mas eu ainda não dei. Precisa da minha alta, precisa da minha assinatura, precisa da minha canetada também. Enquanto isso, o paciente não está totalmente de alta do hospital. Ele está de alta das atividades médicas, mas da enfermagem ainda não. Então, até na hora do paciente ir embora, né, somos nós também somos nós quem admitimos e somos nós quem liberamos. Então, todo o percurso do paciente no hospital, nós estamos ali com ele lado a lado o tempo todo. Então, por isso que as pessoas atrelam muito a nós, mas o problema não somos nós, tá, gente? Por favor, por favor. Nem sempre, claro, né? É o que eu tô falando. Não somos perfeitos, mas nem sempre o problema somos nós. Tem vezes que a equipe médica leva infecção também pro paciente, entendeu? Porque médico tem um negócio de chega lá, encosta, né, aqui no leito do paciente ali com a roupa dele, a roupa que ele veio de ontem, de outro hospital, que tava de plantão à noite, saiu do João Lúcio e foi lá pro 28 com a mesma roupa, o mesmo jaleco. Aí ele chega lá e encosta ali a roupa dele, né, no leito do paciente. E aí fica ele conversando com o paciente, pega na mão do paciente e tal, não sei o que. Às vezes ele encosta a mão dele assim, bem pertinho ali da ferida cirúrgica. Aí fica ali pegando pra ver se tá inchado, que não sei o que. Aí ele não limpa a mão, aí às vezes ele pega e vai para outro leito e dá a mão pro paciente lá e encosta no leito do paciente também e tal, e por aí vai. Então, às vezes, o problema não é só nós, porque não é só a equipe de enfermagem que está ali em contato com o paciente. A equipe de nutrição, a equipe médica, a equipe de radiologia, a equipe de exames laboratoriais. Então, é uma gama muito grande de pessoas que estão ali em contato com o paciente diariamente. Só que a maior equipe e a equipe que mais está em contato com os pacientes é o povo da enfermagem. Eu quero que você tá colocando as culpas na nossa costa, mas aqui não cola não, tá? Mas não cola mesmo. A partir da pandemia, né, que a gente teve há um tempo atrás, de HIV/AIDS, a preocupação com a prevenção tornou-se mais evidente. Então, foi necessário que tivéssemos uma doença, né? Tudo bem que hoje a gente fala que tem como prevenir, né? Tem como a gente não erradicar, né? Erradicar não dá porque não tem vacina, não tem um remédio, né, pra cura da AIDS e tal, tudinho, mas tem sim como a gente prevenir. Infelizmente, nem todas as pessoas querem os métodos de prevenção, né? Então a gente já não pode fazer muita coisa. Mas foi necessário que viesse uma doença dessa que ainda tá entre nós até hoje e só está aumentando, ela não consegue regredir ou estagnar, ela só aumenta. Hoje temos milhões e milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo que contraiu HIV e tem muita gente que não sabe, inclusive aqui em Manaus, né? Então foi necessário que viesse essa doença para que abríssemos, né, a nossa cabeça, nosso pensamento, que a gente pudesse assim parar o que estava fazendo para a gente poder ficar mais atento às questões das infecções, não só falando de infecção hospitalar, mas todas as outras infecções, porque AIDS, sífilis, as hepatites virais, elas não são consideradas DST. Essa sigla já morreu há muito tempo. Agora, elas são classificadas como IST. São infecções sexualmente transmissíveis. Foi-se o tempo que elas eram consideradas doença, tá? Então, hoje em dia, elas não são mais doença. Hoje em dia que eu falo, já faz uns 6 anos pra cá, por aí, 6, 7 anos pra cá, que elas não são mais consideradas
doença, são consideradas infecções. Então, por favor, não cometam esse erro, tá? De chamar elas de DST e tal, porque não é DST, é IST, tá? Bom, deixei, né, essa frase aí para vocês, para que vocês venham analisar tudo aquilo que a gente falou, né, hoje na nossa aula. É um conteúdo com uma vasta, um vasto conhecimento, né? Infecções é uma aula assim que vai muito além do que eu falei aqui para vocês, mas que vocês fiquem mais atentos à questão da saúde de vocês, de alguém que esteja no hospital, que estejam precisando de cuidados. É necessário sim que vocês levem tudo aquilo que o paciente está precisando, né? A gente sempre aconselha quem está ali no hospital, sabonete em barra? Não, porque a bactéria fica ali, no sabonete depositado. É sabonete líquido. Ele é mais caro. Ele é mais caro, mas ele é muito mais higiênico. E ele tem uma certa durabilidade também, entendeu? Então é muito mais higiênico, é muito melhor a gente ter ali, né, o nosso sabonetezinho líquido, né? Não deixem de ter um álcoolzinho assim em gel, né, de vez em quando tá passando na mão de vocês. Vamos manter a questão da higiene, vamos estar ligados a tudo isso. Não vamos esperar a pandemia vir de novo. Deus me livre, pandemia voltar. Não gosto nem de pensar. Pandemia voltar para que a gente volte a pensar em higiene, limpeza, né? Não vamos relaxar. Vamos continuar atentos a tudo isso, tá? Essa frase eu coloquei porque eu achei muito interessante, né? Para todos nós, para todas as pessoas que escolheram a área da saúde, né? Não adianta ser um profissional incrível e ser um péssimo ser humano, né? Todos nós somos um só. Então, que vocês possam analisar com muito carinho, né? Que vocês possam ter ali aquela sensibilidade, todo mundo que vai trabalhar na área da saúde, que vocês possam ter a sensibilidade de olhar para a pessoa e dizer assim, nossa, né, sempre, gente, sempre, poxa, poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, minha irmã, minha melhor amiga, que a pessoa tá ali no leito, ela tá ali precisando de cuidar dos seus, não importa se você é médico, se você é enfermeiro, se você é nutricionista, fisioterapeuta, a pessoa tá precisando dos seus cuidados e que eles sejam o melhor que você possa dar para essa pessoa, tá? Eu tô sempre falando isso para vocês, corram atrás, façam a faculdade, estudem, corram atrás das informações. Hoje em dia as pessoas que mais se dão bem ali, que procuram aquela melhor colocação no mercado, são pessoas que correm atrás de informação. Poxa, eu ouvi falar num curso. Nossa, eu ouvi falar que tem uma técnica nova e tal, e tá vindo uma pessoa para Manaus para fazer um curso. Eu quero fazer. Pai, mãe, só tem como pagar tal curso, não sei o que, namorada, namorado. Ou arranje um emprego, né? Comece a trabalhar, mas queiram isso para a vida de vocês. Cuidem bem dos pacientes de vocês. Eu tenho certeza que vocês só vão ganhar. Vocês não sabem o prazer, vocês ainda não sabem, mas vocês vão saber do que eu estou falando agora, nesse exato momento para vocês. Quando um paciente chegar com vocês e falar assim, muito obrigado por cuidar tão bem de mim, por cuidar da minha mãe. Ou então um paciente falar assim, nossa, olha, eu gostei tanto do carinho, do cuidado que vocês tiveram aqui com a gente no hospital. E geralmente a gente ganha muito presente, né, por isso.
Mas tem muito presente que geralmente eu nem aceito, somente quando é dinheiro, né? Realmente eu não aceito. Mas às vezes tem paciente que já chega assim, põe no bolso do nosso jaleco e aí, enfim. Mas vocês não sabem a gratidão que é, não tem preço, não tem nada nessa vida que pague um paciente chegar com você e agradecer por todo o cuidado, por todo o carinho, por todo o zelo, por toda a preocupação que você teve em cuidar tão bem daquele paciente, né? Ele sendo um conhecido ou não de você, é uma coisa que dinheiro no mundo, nenhum dinheiro no mundo paga, nenhuma riqueza desse mundo paga. É uma sensação aqui dentro que a gente sente assim de dever realmente cumprido, principalmente quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? Então quando vem assim um carinho, um agradecimento do paciente, da família do paciente, né, e tal, a gente fica muito feliz e a gente se sente muito realizada e um sentimento de dever cumprido ali com aquela pessoa. Então é maravilhoso. Hoje, nossa aula de infecção, eu espero que a questão de higiene, eu espero que vocês tenham um pouco mais de zelo, né? E um pouco mais de cuidado, atenção na questão da higiene por qualquer pessoa que esteja internada no hospital. Agora vocês sabem os tipos de infecções que a gente encara dentro do hospital. Não são infecções tão fáceis assim de tratar, não são infecções que a gente consegue tratar da noite para o dia, não é assim. Geralmente é um período de 7 dias. O paciente entra numa antibiótico terapia, sim. Então, por isso que a gente tenta ao máximo fazer com que aquele paciente não tenha nenhum tipo de problema, porque qualquer problema que venha à parte do que ele veio fazer ali dentro do hospital é muito mais trabalho para nós. Então, continuem, tá? Continuem buscando conhecimento, informações. Hoje a nossa aula foi essa, tá? Eu logo no final de semana vou estar vendo vocês aí, então fiquem com Deus, estejam com Deus o tempo todo, para quem acredita, né? Para quem não acredita e tem fé na ciência, tem fé em qualquer outra coisa, estejam com a ciência ou qualquer outra coisa que você deposite a sua fé. E logo mais a gente vai estar juntos novamente. Eu fico aqui muito agradecida. Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula.